Olá, esse vídeo trata de uma relação entre itens lexicais denominada sinonímia. Ela é estudada dentro da chamada semântica lexical. Normalmente nós entendemos a sinonímia como uma semelhança muito alta de significado entre palavras que têm formas fonológicas totalmente distintas. Tomando como exemplo os verbos secar e enxugar, que aparecem com muita frequência na literatura sobre este assunto, nós podemos pensar em uma sentença como: o sol enxugou toda a roupa. E eu posso pegar a mesma sentença declarativa e dizer: o sol secou toda a roupa. E aí eu tenho o verbo enxugar e o verbo secar no mesmíssimo contexto sintático, né? Portanto, só essas duas palavras aqui mudam e ainda assim o significado geral da oração permanece inalterado. Casos como este são muito raros, até porque se você pegar um dicionário de sinônimos, né, e observar os contextos em que secar e enxugar são realmente sinônimos, você vai perceber que não é em todo o contexto, né? Mas o importante sobre esses sinônimos perfeitos, né, quando a gente encontra palavras que estão nessa situação de sinonímia, é porque elas geram paráfrases perfeitas. Uma paráfrase nada mais é, né, grosso modo, é uma semelhança, uma identidade ou uma sinonímia entre sentenças. As paráfrases podem ser organizadas ou podem acontecer em função de diferentes fatores. Um desses fatores é a sinonímia. No caso dessas duas orações que eu disse, né, o sol secou toda a roupa e o sol enxugou toda a roupa, ocorre um fenômeno já conhecido por vocês, que é o acarretamento. Só que é o acarretamento mútuo, porque a palavra enxugar e a palavra secar, ambas estão contidas uma dentro da outra, né? O significado de um está contido dentro da outra. Pensando aqui na semântica denotacional, referencial, a gente entende por que houve necessidade de que surgisse o construto chamado sentido. Porque na semântica referencial, o que é o significado? É o referente. Mas acontece que você pode usar expressões que não tem nada a ver em termos de sentido e ainda assim usá-las para o mesmo referente. Um exemplo disso é você chamar o José Saramago pela famosa história dele, o feito famoso dele, de que em 1998 se tornou o primeiro escritor em língua portuguesa a receber um prêmio Nobel. Você também pode dizer que ele é o autor de língua portuguesa, o escritor de língua portuguesa, autor da obra O Evangelho segundo Jesus Cristo e de muitas outras obras. Enfim, todas essas expressões se referem ao mesmo indivíduo. Entretanto, elas jamais podem ser consideradas sinônimas. Então, que fique entendido, sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Mas voltando àquela ideia de que não existem sinônimos perfeitos, eu fiquei pensando, qual é o sinônimo de córrego? Né? E aí eu fui ao dicionário, está lá, meu dicionário de sinônimos. Diz assim: córrego é sinônimo de arroio, de regato, de riacho, de ribeirão, de ribeiro, de torrente. Eu pensei, quando eu estudava, né, lá na escola, na educação básica, quando eu estudei sobre a independência do Brasil, dizia que Dom Pedro I proclamou a independência às margens do riacho do Ipiranga. Eu poderia então dizer que foi às margens do córrego do Ipiranga, às margens do arroio do Ipiranga.
e todas as outras, do Ribeirão, do Ipiranga, do Ribeiro do Ipiranga. E a primeira ideia que me passou é que tudo isso seria a mesma coisa, estaria dizendo exatamente a mesma coisa. Né? A primeira diferença que eu descobri é que arroio pertence a, digamos assim, a uma variedade de português do Brasil que é falada mais para o sul do país. Arroio. Né? Por exemplo, a Foz do Arroio Chuí é o nosso extremo sul no Brasil. Então, arroio ficou aí bem claro, né? Faz parte dessa variedade, né? Do português. Então, é uma questão dialetal, né? Digamos assim. Mas eu fui procurar também se havia diferenças de cunho semântico. E eu percebi que a diferença tinha muito a ver, ou tem muito a ver, com questões mesmo da forma do curso d'água. Todos se referem a um tipo de curso d'água muito parecido. Mas vejam bem o que me traz aqui o dicionário. O arroio é curta corrente d'água que corre quase sempre. Córrego é regreiro estreito apertado entre margens altas. Regato é corrente d'água pouco considerável, menor do que o ribeiro. Riacho fica entre regato e ribeiro. Ribeira é abundante curso d'água, navegável ou não, entre margens próximas. É menos larga e profunda do que o rio. Então, dessa forma, a questão de sinonímia se prende a aspectos muito refinados do significado, né? E que acabam, às vezes, se reduzindo por força do uso, né, no uso coloquial, a questões de dialeto mesmo. Né? O povo de uma determinada região costuma mais chamar por esse nome, o de outra região chama por aquele outro nome, não é isso? Então, de modo que somente um bom dicionário, às vezes, um bom dicionário de sinônimos, pode nos dar essas diferenças perfeitas. Mas acontece que há outras maneiras de nós percebermos que duas palavras não são sinônimas sem irmos a um dicionário. Muitas vezes é a prosódia semântica que determina se aquela palavra soa bem naquela expressão ou não. A prosódia semântica tem a ver se ela tem uma conotação positiva, negativa ou neutra. Então, hoje nós temos o Estatuto do Idoso. Não ficaria muito bom se fosse o Estatuto dos Velhos ou o Estatuto dos Coroas. E aí ia ficar muito, muito, muito estranho. Mas por quê? Porque idoso tem uma prosódia semântica neutra. De repente, de neutra para positiva. Ao passo que a palavra velho, hoje em dia, adquiriu uma conotação negativa. Se chamar uma pessoa de velho não é muito agradável para quem ouve, muitas vezes. E menos ainda a palavra coroa, que é muito informal, obviamente, né? E não caberia, nesse contexto, um estatuto, uma lei. Né? Então, são, na verdade, detalhes dessa natureza que colocam as palavras junto de outras, né? Que colocam as palavras em determinados contextos, ou retiram palavras de determinados contextos porque elas não são naturais naquele espaço. Né? Então, esse registro formal determina a escolha de certas palavras e não outras, que são sinônimas. E o registro informal também. Né? Além disso, nós podemos pensar em palavras que são sinônimas, mas que pertencem a um determinado, que são faladas por um determinado grupo por uma questão profissional, né? Ou
pessoas que não pertencem àquele grupo. Por exemplo, se você vai comprar sal de cozinha, então você não vai chegar lá na mercearia e falar assim: eu gostaria de comprar 1 quilo de cloreto de sódio. Não faz sentido, porque não é esse o termo que normalmente se usa. O termo popular é sal de cozinha, sal, né? Você pode até escolher um tipo diferente de sal, porém é sal, né? E, por outro lado, se você está aí numa aula de química, num ambiente em que você precisa saber a composição do sal, você vai dizer cloreto de sódio, que é o termo técnico para esse composto. Mesmo que seja no registro coloquial, você tem palavras, como eu disse, que carregam a prosódia semântica. Eu estou aqui gostando de olhar o meu dicionário de sinônimos, né? Então, cheguei aqui na palavra cara. A palavra cara e a palavra face, e a palavra rosto, e a palavra semblante. Todos significam a parte anterior da cabeça do homem. Mas a palavra cara é uma palavra vulgar e tem um tanto de grosseiro, né? Então você diz bofetada na cara e não bofetada no rosto. Vergonha na cara e não vergonha na face, por exemplo, ou no rosto. É o que eu dizia ainda há pouco sobre as palavras soarem ou não naturais naquele contexto. Isso a gente chama de colocação. Você quer ver um outro exemplo? Agora com face. A lua mostra sempre a mesma face para nós terráqueos, porque ela está num movimento síncrono com o nosso planeta. Você não vai dizer que a lua mostra sempre o mesmo rosto para nós. Tá vendo? Como é que você vai ter uma colocação diferente? É a face da lua que aparece para nós. E por aqui eu vou ficando. Eu procurei demonstrar para vocês nesse vídeo, alertá-los, que de fato a sinonímia perfeita não existe. Ela pode ser considerada mais um construto teórico, né, chamados os sinônimos cognitivos da semântica de condições de verdade, do que um fato que realmente ocorre. Num próximo vídeo, eu pretendo falar sobre paráfrase. Tomara que vocês tenham entendido o conceito de sinonímia, que tenham pegado gosto pelo assunto e que de vez em quando consultem um bom dicionário de sinônimos, que pode ajudar muito na sua escrita. É isso aí.